Elô, você falava agora da questão também do apoio, né, de Joe Biden a Netanyahu. Eu queria que você trouxesse também mais detalhes para a gente, que isso tem uma influência direta nas eleições dos Estados Unidos. E teve um disse e não disse aí de quinta-feira até sábado, aí nesse final de semana. Né? Na sexta-feira, o presidente Joe Biden falou por telefone com Netanyahu, que na quinta-feira já tinha dado uma declaração endurecendo e falando que não aceita dois estados, né, e não aceita trégua, que a guerra vai permanecer por mais alguns meses, mas o fato é que nessa conversa da sexta-feira deu a entender que o premier israelense aceitaria a solução de dois estados para acabar com os ataques à Palestina, mas aí no sábado Netanyahu foi às redes sociais, desautorizou, desmentiu com um post no Twitter. Você tem mais detalhes para trazer essa história para a gente, mas foi um disse, não disse, que mostra que o clima está bastante quente com essa questão também, né? Pois é, muita gente ficou se perguntando, afinal de contas, quem é que está mentindo nessa história, né? Porque eles conversaram pelo telefone pela primeira vez depois de quase um mês sem se falar, sendo que no telefonema anterior ele acabou muito mal com o Biden aparentemente batendo o telefone, irritado com as posições do Netanyahu. Historinha que a mídia norte-americana conta, a gente não sabe até que ponto isso é verdade. Porém, o que a gente viu foi que, até agora, o Biden deu apoio incondicional. Inclusive, passou por cima do Congresso 2 vezes para autorizar um envio ainda maior de armas para Israel. Agora, o que o Biden falou quando terminou esse telefonema? Os jornalistas perguntaram para ele, ainda ficou impossível levar em consideração a possibilidade de dois estados, o Estado palestino e o Estado israelense, depois das últimas declarações do Netanyahu? E ele disse, não, isso é possível. Porém, o Netanyahu foi para a imprensa, foi para o Twitter, o ex-Twitter, o X, dizer que não existe a menor possibilidade de dois estados, porque Israel não abrirá mão de ser quem vai controlar a segurança no estado, em toda essa região, e que a existência de um Estado palestino é uma ameaça existencial para Israel. E mais, isso não é novidade. Lá atrás, desde a primeira vez que ele foi eleito primeiro-ministro, em 1996, se não me engano, 3 anos depois dos acordos de Oslo, o que os acordos disseram, né? Que estabeleceu ali uma paz e tal, e os primeiros entendimentos, e que 5 anos depois, a questão da volta dos refugiados, o direito de retorno, o lugar da capital, a criação efetiva do Estado palestino, isso tudo ia ser resolvido. Só que quando ele foi eleito, o Netanyahu disse, não tem Estado palestino, é uma ameaça existencial a Israel. Então ele nunca admitiu e continua não admitindo. Aí quando perguntaram para o Biden, então existe a possibilidade de cancelar essa ajuda milionária que os Estados Unidos dão a Israel para forçar a mão e fazer com que ele aceite a ideia de um Estado palestino, o Biden falou na mesma hora, não existe a menor possibilidade. E falou, o Estado palestino, como muitos estados aí que estão presentes na ONU, não precisa necessariamente ter um exército. Pode ser um Estado sem exército, por exemplo. Foi a justificativa dele, mas deixou muito claro que os dois estão com posições muito distantes, não existe menor congruência entre as visões, e eu levantaria uma outra suspeita. A gente sabe que o Netanyahu é parça do Trump, sempre foi. Eles são grandes aliados. É a extrema-direita mundial no comando. Então, não interessa Netanyahu de forma alguma ajudar o Biden nesse ano eleitoral. O que ele puder fazer para mostrar que o Biden é um fraco, que a palavra dele não vale nada, ele vai fazer. Ele com certeza vai fazer. Ele também, por outro lado, é um fraco domesticamente, porque ele sabe que na hora que essa guerra acabar, ele está ferrado. Vai enfrentar vários processos na justiça, o processo de corrupção continua, então ele está ganhando tempo, fazendo com que essa guerra continue. E as mortes continuam, mais de 130 por dia, e agora Israel bombardeou escolas, ambulâncias, hospitais, né? E vem fazendo um bombardeio assim cerrado à população civil da Palestina. Uma coisa só vem escalando, né? Que horror.